Salve a você com a paz e a graça do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Ele possa abundar em sua vida. Estamos aqui reunidos essa noite, de quarta-feira, com a igreja, para juntos aprender da palavra de Deus. Vivemos tempos difíceis, onde devemos cada vez mais se apegar à palavra de Deus, à sua verdade, para que trilhemos o caminho seguro. Já estivemos fazendo nossa oração aqui. Peço que você pegue sua Bíblia para acompanhar o estudo desse culto, que você faça sua oração para que o Espírito Santo de Deus te direcione em toda a sua palavra, que é a verdade. Hoje nós vamos estar estudando sobre a revelação do Apocalipse. Então convido a igreja aqui presente e você que nos assiste a abrirmos em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Não tem pressa, espera todos acharem. Apocalipse capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o 3 para iniciarmos. E ele diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós temos feito um trabalho de, não só nós como os servos de Deus, em cumprir o ID do Senhor, ID por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E eu tenho notado uma coisa: em muitos lugares que a gente passa, hoje nos encontramos aqui em Goiás, mas em muitos lugares que a gente tem passado, não só aqui, independente da igreja que as pessoas sejam, hoje, muitas são unânimes em nos informar uma coisa: nós não lemos o livro de Apocalipse. Escutamos muitas dessas pessoas falarem. É difícil de entender. É um livro que dá medo. Fala de dragão, de escorpião, de besta. Então muitas pessoas não leem, não entendem, têm medo de ler e acabam não se beneficiando da joia preciosa que há nesse livro sagrado. O texto começa dizendo, quando a gente leu no versículo 1, que o livro é a revelação de Jesus Cristo. Então, quando algo fala aqui, revelação, já mostra que não é uma coisa que Deus queria que ficasse oculta. É uma coisa que Ele veio para revelar. Ele quer que os seus servos saibam. Então, quem tem o interesse de fazer com que as pessoas não leiam, tenham medo do livro, deixem de ler porque dizem que é difícil, é Satanás. Esse livro, ele vem revelar, segundo o texto, para os servos do Senhor Jesus Cristo, as coisas que brevemente devem acontecer. E ele fala: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e o que guarda as coisas desse livro, que contém nesse livro, porque o tempo está próximo. Então é uma bênção reservada para quem lê, para quem ouve e para quem guarda as coisas descritas neste livro de Apocalipse. E aí, infelizmente, vivemos numa geração onde muitos não estudam, não se debruçam nesse livro. Aqui está contido o Evangelho para os últimos dias. Então devemos dar uma atenção especial ao conteúdo desse livro chamado Apocalipse, que está na palavra de Deus.
Vamos abrir aqui em Deuteronômio, capítulo 29. Foi dito que o livro de Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio 29, versículo 29. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Todos acharam? É dito: as coisas encobertas ou ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as coisas reveladas a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, o que o texto diz? Aquilo que é revelado pertence a nós. Agora, o que é oculto pertence a Deus. Então, o Apocalipse diz que é a revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, é algo que está revelado. Então, pertence a nós. Não devemos ter medo, nem deixar esse livro de lado. Muito pelo contrário. Se tem uma geração que deve dar especial atenção ao livro de Apocalipse, é a nossa. A geração dos últimos dias. O Apocalipse é um livro simbólico, um livro profético. E quando a gente vem aqui para o livro de Provérbios, convido você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 28. Perdão, Provérbios 29. Provérbios 29, versículo 18. Provérbios 29, versículo 18. Está escrito: não havendo profecia, o povo se corrompe. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, o que o texto diz? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, o Apocalipse é um livro profético. É um livro que deve estar contido no estudo e na meditação do povo de Deus nesses últimos dias. Temos que buscar com oração, com paciência e perseverança, entender as coisas contidas nesse livro. Porque quando não há profecia, o povo se corrompe. E para fechar essa primeira parte, vamos abrir em 1 Tessalonicenses. Paulo também deixou registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Está escrito: não desprezeis as profecias. Não desprezeis as profecias. Então logo a gente entende que quem tem trabalhado para que as pessoas não dêem atenção especial ao livro de Apocalipse, o livro profético para o tempo do fim, que contém a revelação de Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, é o diabo. Ele está trabalhando para que as pessoas tenham medo, achem difícil, percam o interesse e não queiram meditar nesse livro. É por isso que escutamos tantos quando fazemos o trabalho de evangelizar, muitas pessoas falando, hoje mesmo à tarde, mais cedo, estávamos visitando uma família e falaram: a gente não estuda porque não entende, acha difícil, ou às vezes tem medo. E ao compartilharmos algo do livro, elas ficaram encantadas. Não deu para ler o livro todo, claro, mas compartilhamos uma parte do livro e ficaram encantadas. Nossa, eu não sabia que dava para entender que era desse jeito. Aqui está uma revelação do povo de Deus, que Deus quer que a gente saiba. E você, que se entregou ao Cristo e quer estar pronto para as coisas que brevemente vão acontecer e está preparado, é esse livro aqui que você precisa estudar. Aqui está a revelação do que vai acontecer em breve. E como está pronto para o retorno de Cristo, de qual é o verdadeiro Evangelho. A Bíblia toda é a palavra de Deus, sem dúvida. Mas devemos dar uma atenção especial a esse livro, porque tenho visto que tem sido desprezado ou deixado de lado.
ou não tem sido dado tanta importância. Agora vamos trazer uma verdade aqui que o livro de Apocalipse já começa a nos entregar, que infelizmente também não tem sido muita, assim, não é aceito pela maioria, ou às vezes não é aceito porque não tem sido entendido. Além de ser a revelação do Senhor Jesus Cristo, perceba uma coisa, é dito aqui no versículo 1 de Apocalipse 1. Revelação do Senhor Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Revelação do Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Então, o texto está dizendo que o livro de Apocalipse é a revelação de algo que Deus entregou a Jesus. Jesus é o revelador, mas a fonte de toda a sabedoria, a fonte de todas as coisas encontra-se em Deus. O Pai é maior do que todos, inclusive do Filho. Deus é maior do que Cristo, e não sou eu que criei isso, está escrito na palavra. Se a gente abre aqui, por exemplo, no Evangelho de João, Evangelho de João, no capítulo, deixa eu achar aqui, capítulo 14 de João, versículo 28. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 28. Olha o que Jesus deixou aqui registrado. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Sem dúvida, o Pai e o Filho são um. Jesus certamente também falou isso. Ele e o Pai somos um. Porém, a Bíblia deixa isso de forma muito clara, que existe uma hierarquia na divindade. O Pai é maior do que eu, disse Jesus. Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala: o homem é o cabeça da mulher, e Cristo é o cabeça do homem, e Deus é o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 3. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo, o cabeça do homem, e o homem, cabeça da mulher. Então, quando fala aqui que Jesus é o revelador do Apocalipse, mas ele revela algo que o Pai lhe concedeu. O conteúdo desse livro, ele vem de uma fonte mais elevada. Ele vem de Deus, o Pai, o único Deus verdadeiro. Deus não é uma trindade, como é ensinado hoje no falso evangelho. 1 Coríntios 8, versículo 6 está escrito: todavia para nós há um só Deus, o Pai. O Pai é o único Deus verdadeiro. João capítulo 17, versículo 3, a igreja conhece. Jesus falou: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro. Jesus falando para o Pai: tu és o único Deus verdadeiro. No capítulo 3 de Apocalipse, o próprio Cristo vai dizer: ele também é o meu Deus. E Jesus já está no céu. Capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 12. Jesus lá no céu, revelando o Apocalipse para João, ele disse: o vencedor vai herdar essas coisas e será coluna no templo do meu Deus. Então existe uma hierarquia, um só Deus verdadeiro, o Pai. E Jesus não é Deus, ele é Filho de Deus.
Então Jesus é o revelador do Apocalipse, mas ele vem revelar algo que o Pai lhe concedeu. O único Deus verdadeiro. E aí vamos avançar. No versículo 4 de Apocalipse 1, depois de ter pronunciado a bênção sobre todos aqueles que se dedicarem a estudar, a ouvir, a guardar as coisas contidas no livro das profecias do Apocalipse, no versículo 4 está escrito, no capítulo 1 de Apocalipse: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então João agora faz uma dedicação às 7 igrejas a qual deveria ser enviado as cartas. Ele diz: graça e paz da parte, primeiro, daquele que era, que é e o que há de vir, aquele que os 7 Espíritos estão diante do seu trono. Esse é Deus o Pai. Cremos que essa forma que a Bíblia usa, aquele que era, que há e que há de vir, não é aplicada a Jesus Cristo, é aplicada ao Pai, porque diz que Ele é aquele que está no seu trono. Depois ele fala: e da parte do Senhor Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, ele diz aqui, o príncipe dos reis da terra, a fiel testemunha, aquele que nos lavou e nos comprou com o seu sangue. Então, João faz a diferença aqui. Aquele que era, que é e que há de vir, esse é Deus o Pai. Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. E nós vamos encontrar em diversas partes da Escritura Jesus Cristo tendo essas características mesmo. Por exemplo, tenho aqui na minha anotação alguns, eu não vou dizer todos, são muitos, mas se a gente abre em Colossenses 1,18, lá diz que Cristo é o primogênito dos mortos. Romanos 8,28, é dito que Jesus é a primícia entre os irmãos. 1 Pedro 1, do 18 ao 20, fala que nós somos resgatados pelo sangue do Senhor Jesus. Tudo que é dito aqui no versículo 5 sobre Cristo, a Bíblia fala dele em algum texto aqui escrito, de outros livros. Agora vamos para o versículo 7. Ele diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Só um ponto, vamos voltar ali no versículo 4. Eu falei que esse é Deus o Pai, porque ele diz que aquele que é, que era e que há de vir, é aquele que tem os 7 Espíritos diante do seu trono. Então aquele que está no trono, tem os 7 Espíritos diante do seu trono, é Deus o Pai. Temos como ver isso no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 4, por exemplo. No versículo 2, é dito assim: e logo foi arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um semelhante sobre o trono, e um assentado sobre o trono. Então João viu agora no capítulo 4, um trono e alguém assentado no trono. E ele vai dizer no versículo 3, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então João viu esse trono e viu alguém sentado, ele dá as características. De novo fala dos 7 Espíritos ali, diante do trono de Deus.
Só que quando a gente vem aqui para capítulo 5 de Apocalipse, no versículo 13, ele diferencia agora aquele que se assenta no trono de Jesus. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 13, ele diz: E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as criaturas que neles há, dizendo, agora olha o que ele diz: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para sempre. Então ele diz, toda criatura no universo estava dando graças àquele que está no trono e o Cordeiro, e ao Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. Então o que está sentado no trono é outro. Esse é Deus o Pai. Aquele que era, que há, que é e que há de vir. No capítulo 4 de Apocalipse, no versículo 8, os anjos dizem isso. Ainda falando daquele que está no trono, é dito: e os 4 animais tinham, cada um por si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Esse é Deus o Pai. Então fica mostrando nas Escrituras que aquele que está no trono, o Todo-Poderoso, que era, o que é, o que há de vir, é o único e verdadeiro Deus, o Pai Todo-Poderoso. Essa expressão, que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, é aplicado unicamente a Deus, o Pai. Jesus é chamado de Cordeiro e de outras coisas no Apocalipse. Então, voltando para o capítulo 1, para a gente já ir para a nossa parte final, no versículo 7, podemos adiantar, é dito, capítulo 1, versículo 7, e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Agora, falando de Cristo, ele diz, e eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Agora João nos transporta aqui no versículo 7 para o futuro. Ele nos leva agora a vislumbrar o momento exato em que Jesus vem buscar a sua igreja. E ele diz, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Ele não fala se é só os crentes, que os ímpios não vão ver, não. O texto é claro, dizendo, todo olho o verá. Quem estiver vivo, quando Jesus voltar à terra, vai ver. E ele diz mais, até aquele que os traspassaram. Já vamos explicar isso. Então, cai por terra, aqui estudando o Apocalipse, o ensinamento de um arrebatamento secreto. Eu sei que existe ensinamento que o arrebatamento da igreja será secreto, de que será escondido, ninguém vai sendo, que vai sendo piscar de olhos, eles falam, né? Ninguém vai ver os crentes sumindo. Isso não é bíblico. Paulo, quando fala em 1 Coríntios 15, 51 até 55, sobre o piscar de olhos, está falando em relação à transformação do corpo pecaminoso para um corpo glorioso, um corpo mortal para um corpo imortal. Ele diz, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em 1 Coríntios 15, você vê ali a partir do versículo 51, ele fala, mas todos seremos transformados num piscar e abrir de olhos. Ele diz, da ressurreição, da transformação desse corpo mortal para um corpo glorioso, vai ser no piscar de olhos. Jesus vem e no piscar de olhos os crentes vivos são transformados num corpo glorioso. Mas ele não está falando que o arrebatamento será no piscar de olhos. Não está falando isso. Então o texto aqui entrega que Jesus virá às suas nuvens e todo olho verá. Isso é uma verdade bíblica descrita em vários textos bíblicos. Vamos desbruçar só por alguns. Alguns textos, por exemplo, se a gente abre Mateus 24, o próprio Jesus disse, Mateus 24, Jesus usou algumas ilustrações para a gente entender que o arrebatamento será uma coisa vista por quem estiver vivo na época, seja justo ou ímpio. Mateus 24, no versículo
27, olha o que é dito. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui Jesus ele faz uma comparação primeiro do relâmpago. Quando dá um relâmpago, todo mundo percebe. Às vezes a gente está dentro de casa com tudo fechado, mas dá aquele clarão, mesmo a gente não estando na rua, a gente percebeu que deu um relâmpago e fala, olha, deu um relâmpago, porque a casa chega a pisca. Então ele usa essa comparação, assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, todo mundo vê, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. O relâmpago não é uma coisa escondida, meus irmãos. A vinda do Senhor Jesus Cristo não vai ser uma coisa secreta. Vamos ver o versículo 29, olha o que ele diz. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Que diz, todas as tribos da terra verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Jesus vai vir na sua glória, não vai vir mais como um pobre, como apareceu. Não vai vir como um mendigo, já ouvi pessoas falando que ele virá como um mendigo. Não, ele vai vir glorioso, como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com todos os anjos do céu, todos que estiverem vivos, ímpios, justos, todos verão o Filho do Homem descendo nas nuvens dos céus. Não vai ser uma coisa secreta nem escondida. Outro texto para a gente poder avançar, que a gente pode ler. Podemos ler, por exemplo, Atos capítulo 1. Tem muitos textos falando disso, eu estou só selecionando alguns, para o sermão não ficar longo. Mas Atos capítulo 1, do versículo 9, aqui é o momento que Jesus estava para subir aos céus junto aos seus discípulos, e é dito: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então olha o que aconteceu. Jesus subiu ao céu e os discípulos ficaram olhando e sumiu nas nuvens. Então apareceram dois anjos e falou: Galileus, por que estão olhando para o céu ainda? Esse Jesus, da mesma forma que vocês viram ele subir ao céu, vocês vão ver ele descer. Do mesmo jeito. Vão ver. Não vai ser uma coisa secreta. Então Apocalipse diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Agora quando ele diz assim, até aqueles que o traspassaram, o que ele quer dizer com isso? Existe o que nós chamamos, que também é revelado na Bíblia, e Apocalipse está tratando de que já é revelado nos outros livros da Bíblia, uma ressurreição especial. Existe um grupo de pessoas que vão ser ressuscitados para ver Jesus vindo. E é por isso que ele falou, também aquele que os traspassaram verão. Agora como? Já faz quase mais de 2000 anos que Jesus fez a promessa de vir e que traspassaram ele. Então só é possível que aqueles que o traspassaram pudessem ver e vir se fossem ressuscitados. E o texto fala disso. Por exemplo, vamos abrir em Marcos. E aqui vamos finalizar em Marcos e Daniel e encerramos por hoje. Marcos capítulo 14. Marcos 14.
Jesus aqui estava sendo interrogado. Versículo... Deixa eu olhar aqui. Versículo 61. Marcos 14, 61, versículo, diz assim: Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhes: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? Versículo 62, olha o que Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Olha a profecia que Jesus lançou aqui. O sumo sacerdote perguntou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus bendito? E Jesus respondeu: Eu sou. E você... Ou ele falou: Vereis quem estava ali. Vocês vão ver eu à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Como é que eles vão ver se eles já estão mortos? Há milênios. Eles vão ser ressuscitados. Esses que transpassaram Jesus, como diz Apocalipse, todo mundo verá, até aqueles que os traspassaram. É uma ressurreição especial para que eles vejam que aqueles que eles torturaram, mataram, foi o Filho de Deus. Daniel, capítulo 12, fala dessa ressurreição. Vamos abrir no livro de Daniel. Daniel, capítulo 12, no versículo 1 e 2. Olha o que diz: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E olha o que ele diz agora, falando da grande tribulação que há de vir. E ele fala no versículo 2: E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Perceba que ele está falando aqui que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha a linguagem, ele não fala todos ressuscitarão, ele fala muitos. Por quê? Porque isso aqui é uma ressurreição que ela vai ocorrer ali no tempo de angústia, quando Cristo estiver para vir. Não é aquela ressurreição que ocorre de todos os crentes ainda na volta de Cristo. Então eles ressuscitam um pouco antes. Eles antecedem a ressurreição dos justos, para que diz, no final, para a vergonha e desprezo eterno. Que vergonha é essa? Eles vão ver que aquele que eles crucificaram, traspassaram, está vindo agora com poder e grande glória. Aquele era o Filho de Deus. Então, meus irmãos, aqui eu finalizo. Apenas nessa apresentação do livro de Apocalipse e a dedicação que João entrega, já temos muitas coisas, podemos ver aqui, que a gente teve que fazer um resumo que dá para ser extraída. Deus não é uma trindade, Deus é um só, Ele é um Pai. Jesus é o revelador, sendo seu Filho, o único a quem Deus confiou a revelação do futuro, das coisas que brevemente devem acontecer. E Jesus, ao receber isso do Pai, revela para os seus servos. E bem-aventurado quem estuda, quem guarda as coisas nesse livro, porque o tempo está próximo. O Pai é aquele que era, que é e que há de vir, que está no trono. E Jesus, aquele que nos comprou e nos limpou com o seu sangue. Aquele que vem com as nuvens e todo olho verá. O Apocalipse ainda tem muito mais do que isso, irmãos, até o seu capítulo 22, para nos entregar. Quer você estar pronto para as coisas que brevemente devem acontecer? Quer você estar pronto para ficar em pé diante das coisas que o livro de Apocalipse revela que vão acontecer? Quer você estar preparado e pronto para o retorno do Senhor Jesus Cristo? Não despreze as profecias que estão contidas no livro de Apocalipse.
Há muito que se aprender nos 22 capítulos. Nós exploramos um pouco do seu capítulo 1. Mas as joias preciosíssimas que Jesus deixou aqui revelado para os seus servos. Não desprezem. Dediquem tempo para meditar com oração, perseverança, para que entendam as revelações do Senhor Jesus Cristo para os últimos dias. Que Deus nos abençoe e que assim possamos ser animados a estudar esse precioso livro que está contido na Palavra de Deus. A Bíblia toda é inspirada por Deus. Não podemos dar atenção a muitos e ignorar um. Temos que amá-la toda por completo, o guia da nossa salvação. Que Deus te abençoe, que com essa mensagem você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus a querer aprender as revelações do Senhor Jesus para os últimos dias contidos no livro de Apocalipse. Aguardo você para a nossa próxima transmissão, que possamos ter a oportunidade de juntos estudar a Palavra de Deus. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.